noite, pessoal. Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma quinta-feira, às 20 horas, para fazermos mais uma reflexão à luz do Espiritismo. Eu sou a Val, né? O pessoal no centro me chama de Val. E nós hoje vamos falar sobre mais um capítulo do livro Renovando Atitudes. A reflexão vai ser a partir dele. Como a gente sabe, ele sempre inicia com um trechinho do Evangelho, segundo o Espiritismo. E nós vamos, então, trabalhar esse capítulo, que se intitula Simplesmente um Sentido. Para iniciar, vamos fazer uma oração, pedindo a espiritualidade superior, pedindo a Deus, pedindo aos nossos mentores, que possam nos conduzir, que possam nos guiar, que possam fazer com que as palavras que sejam ditas hoje aqui sejam as palavras certas no momento exato, para aquelas pessoas que efetivamente estão precisando delas. Que nós possamos transformar tudo que nós ouvirmos em aprendizado. E mais do que isso, colocar como hábito, transformar em hábito, transformar em ação na nossa vida diária. Me coloco agora à disposição da espiritualidade superior como instrumento para levar até cada um que está nos acompanhando, sejam pessoas encarnadas, desencarnadas, espíritas, não espíritas, que estejam nos acompanhando presencialmente nesse momento ou quando a live ficar gravada. Gratidão, gratidão, gratidão. Vamos lá, então, né? Trabalhar a ideia, simplesmente um sentido. Vamos ler o trechinho do Evangelho que nos remete a esse capítulo. Admira-se, por vezes, que a mediunidade seja concedida a pessoas indignas e capazes de fazer mau uso dela. A mediunidade se prende a uma disposição orgânica, da qual todo homem pode estar dotado, como de ver, de ouvir, de falar. Então, isso está lá no capítulo 24, no item 12. Capítulo 24, item 12. Então, esse trechinho mostra para gente que a mediunidade não é uma virtude, né? Não é uma dádiva de uma pessoa específica. A mediunidade é um sentido inerente a todos nós. Como ver, como ouvir, como falar, como sentir, é um sentido, né? É uma capacidade que todos os seres humanos nascem com. Alguns nascem com ela já mais aflorada, provavelmente por conta de vidas anteriores em que já trabalhou essa mediunidade, então já vem com uma bagagem grande para poder utilizá-la de uma maneira mais efetiva nessa encarnação. Outros, menos aflorada, também depende muito das programações reencarnatórias que a gente faz para vir com mais ou menos, né, com ela mais ou menos aflorada. Mas todos somos médios, né? Aí tem até uma imagem de uma menininha e alguns espíritos ao redor dela. As crianças, muitas vezes, né, elas mostram para a gente, elas falam para a gente sobre a questão de amigos imaginários ou de pessoas que elas estejam vendo. E isso é muito, muito, muito comum mesmo, né, em crianças. Isso demonstra essa questão da capacidade e da predisposição mediúnica em todos os seres. Todos nós nascemos, portanto, médiuns. Por isso, simplesmente um sentido. Como ver, como ouvir, não são os 7 sentidos, né? A gente tem mais um, que é a mediunidade. Não importa se a religião que eu professo acredita ou não acredita, ela é inerente a todos os seres humanos. E em cada religião, ela é chamada de uma maneira diferente, mas ela é mediunidade. Ela é essa ligação que nós temos com o cosmo, com os seres, né, que já partiram dessa vida, enfim, com os seres aí que estão na Terra para poder contribuir conosco de alguma forma. E também
acaba que a gente, quando está com uma vibração baixa, né, quando a gente não está aí ligado na oração, muitas vezes a gente também se comunica com espíritos menos evoluídos, né? Então a gente precisa trabalhar bastante essa questão do nosso padrão energético, porque é ele que vai determinar as companhias com as quais a gente anda espiritualmente. Assim como a gente escolhe as companhias encarnadas através da nossa energia, nós também escolhemos as nossas companhias desencarnadas através das vibrações que emitimos. Então precisamos tomar bastante cuidado com isso, né? Eu aconselho assim a quem quiser a assistir o filme sobre a vida do Divaldo, e o filme esclarece bastante sobre isso, né? Um espírito de luz, que é o Divaldo, que reencarnou para fazer todas as coisas que ele fez com humildade, com graça, com leveza, com harmonia, sempre focado, né, no propósito de vida que ele teve, que é o de contribuir com o próximo, já que ele é um espírito que já tem uma bagagem muito grande, né, em vista dos espíritos estão reencarnados na Terra. Quando ele se permitia baixar a vibração, o que acontecia? Ele era acometido de obsessão, né? Um obsessor vinha e ficava falando com ele, perturbando. Mas por quê? Porque ele entrava numa vibração menos equilibrada e essa vibração dava a chance desse obsessor entrar no campo áureo dele, do Divaldo, né? E com isso ele sofria essa obsessão aí. É assim que acontece com todos nós. Nós temos boas companhias, os nossos espíritos amigos, o nosso anjo da guarda, os nossos mentores, mas também temos a companhia, se baixarmos a vibração, a gente ficar com raiva, ódio, rancor, inveja, todos esses sentimentos de baixa vibração, eles atraem também companhias de baixa vibração. A questão do uso de drogas, qualquer que seja, seja droga ilícita ou ilícita, faz com que companhias ainda com essas necessidades se aproximem, né? Então, tudo isso são coisas derivadas da mediunidade. Quando se nós somos médiums, se isso é uma predisposição orgânica que todo ser humano tem, nós estamos, então, suscetíveis a tudo isso aí. E aí, o tipo de companhia que a gente vai permitir que ande com a gente vai depender da nossa vibração. Se a nossa energia está em alta, se a nossa energia está em baixa. Tudo é escolha na nossa existência, porque Deus nos deu livre-arbítrio. Então, nós permitimos ou não que determinadas companhias estejam conosco. Se estamos vibrando, né, nos sentimentos derivados do amor, nós estamos permitindo companhias amorosas. Se nós estamos vibrando em energias fora do campo do amor, nós estamos, então, atraindo companhias que ainda não conhecem o amor verdadeiro, que ainda não conhecem o amor que Jesus veio trazer para a gente. Né? O amor ágape, esse amor sem interesse de nada, que só pensa no bem do outro. Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre a mediunidade ser uma disposição orgânica da qual todo homem pode ser dotado, como a predisposição de ver, ouvir e falar. Mediunidade é uma percepção mental por meio da qual a ampla sutileza estimula e aguça seus sentidos, a fim de penetrar na essência das coisas e das pessoas. E uma das formas que possuímos para sentir a vida e o poder de sensibilização, para ver e ouvir melhor a excelência da criação divina. Então, nós temos no nosso cérebro, no meio do nosso cérebro, lá no meio do nosso crânio, né,
uma glândula chamada glândula pineal. Essa glândula ela é estudada pelo médico Sérgio Felipe de Oliveira cientificamente. Ela é estudada na universidade, né, em que ele trabalha, e ele está observando que essa glândula é a glândula que permite essas capacidades mediúnicas em todos os seres humanos. É essa glândula que faz a comunicação com o nosso chakra coronário, que é o que fica aqui no topo da cabeça, e esse chakra faz a comunicação com o cosmos, com tudo que está além da Terra, né? Todas as nossas, todo o cosmos, a gente faz a nossa ligação com o universo como um todo. E essa glândula também faz ligação com o chakra frontal. Então, nós recebemos a informação através do coronário, ela passa pela pineal e transmite ao frontal, que vai transmitir para todo o nosso cérebro e vai, então, espalhar essa informação para todo o nosso sentido, né? Então, é uma percepção mental que nos ajuda a termos essa sensibilização para que a gente possa ver, ouvir a excelência da criação divina, o todo, para que a gente possa ter olhos para ver e ouvidos para ouvir, né? Como dizia Jesus, mais aguçados, mais perceptíveis de toda a criação do universo. Faculdade comum a todos é nosso sexto sentido, ou seja, o sentido que capta, interpreta, organiza, percebe e sintetiza os outros 5 sentidos conhecidos. Então, a gente tem visão, audição, olfato, paladar, tato, os 5 sentidos aí que nós conhecemos. O sexto sentido é a mediunidade. É ela que vai fazer com que todos esses outros sentidos fiquem ainda mais aguçados e vão focalizar tudo o que a gente precisa saber sobre nós mesmos, né? Porque quando a gente entra em contato com o todo, a gente vai entrar em contato com o nosso ser divino também, com a nossa essência divina, com o nosso eu superior que está dentro de nós. A gente vai, ao entrar em contato com o cosmos, com tudo que existe no universo, a gente vai também se descobrindo, porque a gente faz parte do todo. A gente é uma pequena parte do todo. Nossa humanidade, à medida que aprende a desenvolver suas impressões sensoriais básicas, automaticamente desenvolve também a mediunidade, como consequência, também conhecida como intuição ou inspiração. É ela que define nossa interação com o mundo físico e espiritual. Então, quando a gente aprende a trabalhar com essas impressões sensoriais, a gente vai trabalhando, então, a mediunidade. Cada um nasce com uma maneira de trabalhar a mediunidade mais ou menos aflorada. Muitas pessoas nascem, por exemplo, com o terceiro olho aberto. Então, elas têm capacidade de visualização, de ver, né? Espíritos, ver aquilo que está fora do campo de visão do olho humano. Outras pessoas nascem com o ouvido, né? Então, aberto. Aí ouvem vozes. Podem ser vozes efetivamente, ou podem ser pensamentos, como se fossem pensamentos. Através do pensamento, os espíritos mandam as mensagens. Outros nascem com o olfato aguçado. Então, às vezes, sentem um cheiro e aquele cheiro vai remeter a alguma coisa que vai trazer uma lembrança, e essa lembrança, ela provavelmente é mediúnica. E assim vai, né? Então, esse sentido mais desenvolvido com o qual a gente nasce é ele que abre porta para essa mediunidade e para que toda a intuição e inspiração possa acontecer em nós. As reflexões direcionadas para as áreas morais e intelectuais são muito importantes, pois abrem contatos como perceber ou com o captar, o que nos permite ouvir amplamente as sonoridades espirituais que existem nas faixas etéreas.
das diversas dimensões invisíveis do universo. Então, quando a gente começa a perceber que a gente tem, né, essa mediunidade aflorada em uma área específica, e a gente começa a trabalhar com essa mediunidade de uma maneira bacana, para poder trabalhar, é que nem o Kardec sempre dizia para a gente, né? Espíritas instruí-vos para que, através da instrução, você alcance a moral. Então, para que a gente possa trabalhar, para que a gente possa fazer com que tudo isso que já esteja aflorado em nós possa ser potencializado, a gente precisa estudar. Através da instrução, a gente alcança as leis morais com as quais a gente deve, então, trabalhar efetivamente essa mediunidade que a gente tem, que é nata, que nasce com a gente, que é inerente a todos os seres humanos. A gente não tem que se sentir melhor do que os outros porque a gente tem um tipo de mediunidade A, B ou C, né? Porque isso é uma capacidade de todos os seres humanos. Nós percebemos isso em nós e queremos, então, trabalhar com isso, é uma escolha nossa. O outro percebe, quer fingir que não existe, é uma escolha dele. Então, tá lá. A gente vai escolher trabalhar com isso ou não. E para trabalhar com isso, não pode ser de uma maneira aleatória, tem que ser de uma maneira responsável. Então, a gente precisa compreender o que são as capacidades mediúnicas. Após compreender isso, compreender a nossa capacidade mediúnica. Tem pessoas que desenvolvem mais de uma, né? Uma é mais aflorada, mas no processo vai desenvolvendo outras também. E quando a gente, então, escolhe trabalhar com isso de uma maneira séria, com estudo, com tudo, a gente, então, vai captar tudo que está na dimensão invisível do universo. A gente vai começar a captar vagarosamente e vai amplificando isso passo a passo. Por outro lado, a mediunidade nunca deverá ser vista como láurea ou corretivo, mas unicamente como receptor sensório, produto do processo de desenvolvimento da natureza humana. Então, ela serve para nós como contribuição para o nosso próprio desenvolvimento. Quando a gente, então, tem aí uma capacidade A, B ou C desenvolvida e a gente resolve aprofundar, trabalhar, estudar para poder entender um pouquinho mais sobre isso, a gente está trabalhando para o nosso próprio desenvolvimento. E quando a gente trabalha para o nosso próprio desenvolvimento, tudo que está ao nosso redor também se desenvolve, porque a gente vai ter outro olhar sobre tudo. Então, a gente vai contribuindo paulatinamente com o todo, a partir do nosso próprio desenvolvimento. Nessa imagem, eu coloquei aqui, destacado a glândula pineal, que é essa, que é através da qual o nosso corpo físico percebe as questões mediúnicas, né? A gente recebe lá do chakra coronário as informações e transmite aqui para o frontal, que vai transmitir para o cérebro como um todo, né? Então, a gente não tem que se achar mais do que ninguém, porque a gente tem uma capacidade mediúnica. E também, por outro lado, a gente não pode achar que isso é um castigo, né? Para nós, é um efeito corretivo. Não, é uma capacidade. E quem vai escolher de que maneira trabalhar essa capacidade sou eu mesmo. Né? Eu, com meu livre-arbítrio, é que vou fazer essa escolha. Foram imensos os tempos da ignorância em que a ela atribuíam o epíteto de dádiva dos deuses, ou barganha demoníaca. Na atualidade, porém, está cada vez mais sendo vista com maior naturalidade, como um fenômeno espontâneo ligado a predisposições orgânicas dos indivíduos. Então, assim, durante muito tempo, as pessoas que tinham as capacidades mediúnicas mais desenvolvidas e acabavam demonstrando, até mesmo sem querer, isso para a sociedade, eram vistas como pessoas que tinham dádivas, né, dos deuses, né? Ah, nossa, essa pessoa foi abençoada,
ela é um ser divino, né? Ou então, por algumas religiões, como alguma coisa demoníaca. Então, assim, na época, por exemplo, né, da Inquisição, as pessoas que apresentavam capacidades mediúnicas eram queimadas nas fogueiras, queimadas vivas, porque eram consideradas bruxos, eram consideradas demoníacas, né? Em outras civilizações, por exemplo, os indígenas, quando tinha um índio com uma capacidade mediúnica mais aflorada, e era notório para toda a tribo, né? Uma pessoa que já que viesse com capacidade de ver, de ouvir, mais de uma capacidade mediúnica desenvolvida, eles eram colocados lá em um lugar de destaque e todo mundo ouvia aquela pessoa como se ele fosse um deus. Só que a gente hoje sabe que, como é uma capacidade inerente a todos os seres humanos, isso não é nem demoníaco e nem significa que a pessoa é mais do que as outras. É simplesmente um sentido, né? Que aquela pessoa então resolveu trabalhar com para poder desenvolver a si próprio e contribuir com o desenvolvimento de todos que estão ao redor, né? Então é bem isso aí. A mediunidade é um instrumento de melhoria do ser humano. O conhecimento espírita esclarece e educa o médium. Espíritas instruí-vos, porque através da instrução você alcança a moral, né? Então, é o que o Kardec aconselha para a gente. Todos os tipos de mediunidade são úteis. Então, como a gente viu, a gente tem vários tipos de mediunidade. Todas elas são úteis. Numa mesa mediúnica, por exemplo, né, todas elas são importantes para que possa, então, serem enviadas mensagens, serem feitos socorros, né? E também no nosso dia a dia. Se a gente sabe trabalhar, se a gente sabe lidar com a mediunidade, tudo é importante. Ver, todos nós vemos, a não ser que tenhamos obstrução dos órgãos visuais. Já as formas de ver são peculiares a cada sensitivo. Escutar é fenômeno comum. No entanto, a capacidade de ouvir, além das aparências das coisas e das palavras articuladas, é fator de lucidez para quem já desenvolveu o auscultar das profundezas do espírito. Então, existe um ver carnal, existe um ouvir carnal, e existe um ver que vai além desse carnal. E existe um ouvir que vai além desse carnal. Assim, então, acontece com todos os sentidos, né? Não só com a visão e a audição, mas com o olfato, paladar, tato. Todas elas podem ser mais aguçadas para que a nossa capacidade mediúnica possa ser desenvolvida ali, certo? Então, quando a gente tem um olhar além do olhar humano, esse olhar pode ser mediúnico, né? Quando a gente ouve além daquilo que todo mundo ouve, daquele ouvido humano, isso pode ser também um ouvir mediúnico, né? É quando a gente vai além do que aquilo que o corpo físico pode fazer. Além do mais, a facilidade de comunicação com outras dimensões espirituais não é dada somente aos chamados agraciados ou dignos, conforme nossa estreita maneira de ver. Como a natureza divina tem uma visão igualitária, concedendo a seus filhos, sem distinção, as mesmas oportunidades de progresso, é autêntica, a sábia, assertiva. Deus não quer a morte do ímpio. Isso está lá em Ezequiel 33, 11. Mas que ele cresça e amadureça, dispondo da multiplicidade das faculdades comuns a todos, herança divina do Criador para suas criaturas. Então, o, a capacidade mediúnica ela é inerente a todos os seres humanos, independente de se o ser humano é bom ou ruim. Todos temos mediunidade. Todos podemos desenvolver e trabalhar com essa mediunidade. Não é porque uma pessoa é digna ou não digna que ela vai ter capacidades mediúnicas. Ela simplesmente tem. Assim como ela ouve, assim como ela vê, assim como ela cheira, assim como ela tem tato, ela simplesmente vê, né? Simplesmente ouve.
ela simplesmente tem essa capacidade além, não importa se ela tem boa ou má índole, é uma capacidade inerente a todos os seres humanos. Agora, a maneira como você vai trabalhar essa mediunidade é que vai fazer o diferencial para a sua própria evolução. Então, se a gente trabalha a mediunidade de uma maneira que não seja uma maneira leal a Deus, né? Não seja de uma maneira que vá contribuir para você mesmo, para a sua própria evolução e para a evolução daqueles que estão ao redor, aí a gente está trabalhando a mediunidade de uma maneira equivocada. Ao passo que se a gente trabalha, né, com a instrução, como Kardec nos ensinou, né? Espíritas, instruí-vos que através da instrução você vai alcançar a moral. Se a gente trabalha dessa forma, aí sim a gente tem, então, mérito, né? Vamos dizer assim. Só um minutinho, eu vou voltar aqui. Por isso, encontramos-la nos mais diferentes patamares evolutivos, das classes sociais e intelectivas mais diferenciadas até as mais variadas nacionalidades e credos religiosos. Embora com denominações diferentes, a mediunidade sempre esteve presente entre as criaturas humanas, desde a mais remota primitividade. Nós estudamos no livro Evolução em Dois Mundos que os homens pré-históricos, né, eles começaram a ouvir e ver os espíritos. E esses espíritos começaram, através da intuição, dar mensagens para eles. Então, desde o homem primitivo, a gente tem aí as capacidades mediúnicas sendo colocadas no homem, em todos os homens, independente do credo, da nacionalidade, da religião. Todos somos médiuns. A gente tem mediunidade de efeito físico. De efeito físico é aquela que é demonstrada através das mesas girantes, né, como a gente viu na época de Kardec. E também temos de efeitos inteligentes. São aquelas mediunidades que o médium vai deixar aflorar em si próprio, né, como a visão, a audição, a psicografia, por aí. Então, vamos ver algumas aí de efeitos físicos. Dá-se o nome de manifestação física às que se produzem por efeitos sensíveis, tais como ruídos, movimentos e deslocamentos de corpos sólidos. O efeito mais simples e um dos primeiros que foram observados consiste no movimento circular impresso a uma mesa, como nós vimos lá na época de Kardec. Esse efeito, igualmente, se produz com qualquer outro objeto, mas sendo a mesa, por sua comodidade, o móvel mais utilizado, a designação de mesas girantes prevaleceu para indicar uma espécie de fenômenos. Então, a gente tem as mesas girantes, né, de Kardec, ou quando a gente está em casa, né, assim, não tem nada para cair, cai alguma coisa, né? Quando estala alguma coisa. Essas são chamadas mediunidades de efeitos físicos. Isso está lá no livro dos médiuns, na parte 2, no capítulo 2. Mediunidade de efeitos físicos, portanto, ruídos, pancadas, deslocamentos de objetos, desaparecimento de objetos, escrita direta, quando o psicógrafo escreve automaticamente, sem passar pelo cérebro, ele só escreve, ele não sabe nem o que ele está escrevendo. Essa é uma escrita direta, também é chamada de efeito físico. Sons e vozes que vêm de fora, né? Você ouve por exemplo, ouve uma pessoa te chamar, você vai ver, não tem ninguém. É uma mediunidade de efeito físico. Surgimento de objetos, materializações. Materialização quando os espíritos conseguem efetivamente materializar um objeto para mostrar a alguém encarnado. Mais rara. Linguagem de comunicação.
sematologia, linguagem dos sinais, tipologia de linguagem das pancadas, tipologia vasculhante, tipologia alfabética, né? Então, assim, duas pancadas é sim, uma pancada é não, né? E também o alfabeto, né? Uma pancada é A, duas pancadas é B, três pancadas é C, e assim vai. Isso são todas mediunidades de efeitos físicos. Agora, classificação da mediunidade de efeitos inteligentes. Tem uma live que eu fiz sobre mediunidade de efeitos inteligentes, né? Sobre isso, explicando cada tipo de mediunidade. Quem quiser, é só acessar aí as lives anteriores que vai conseguir ver isso aí mais aprofundadamente. Eu vou só citar hoje. Para as materializações parciais e desmistificações, os espíritos juntam os vasilhames apropriados, o ectoplasma do médio, os fluidos que obtêm dos demais médios que participam do trabalho mediúnico, os fluidos espirituais e os fluidos da natureza, e preparam o ectoplasma elaborado. Por que existe a questão da mediunidade? Por que os espíritos precisam de nós, né, para poder fazer os trabalhos? Por que eles não fazem tudo sozinho, já que eles têm, né, mais evolução do que a gente, os espíritos evoluídos, os espíritos de luz? Porque, para poder lidar com os espíritos desencarnados que precisam de ajuda, que ainda são, muitas vezes, que ainda estão ignorantes do bem, que ainda não percebem essa questão do bem, a espiritualidade precisa do nosso ectoplasma. O ectoplasma de um encarnado. Para que esses espíritos menos evoluídos possam perceber a densidade da carne ali do ectoplasma, né, que está inerente à carne, e possam então fazer as comunicações e possam então visualizar, porque os espíritos puros eles não conseguem visualizar. Por isso a mediunidade é importante nos trabalhos, para que a gente possa transmitir e contribuir com o nosso ectoplasma. Fenômenos espíritas, mediúnicos e anímicos. Mediúnico é quando você tem a participação de entidades, de espíritos. Então, os físicos, como a gente já viu, os intelectuais a gente vai ver agora. Os anímicos, com objetos e subjetivos. Então, assim, os anímicos, quando não tem a participação de entidade, é só alguma coisa que a gente faz com a força da mente mesmo, mas sem a participação de nenhuma entidade aí. Aqui eu tenho um gráfico que explica aquilo que eu falei para vocês lá no início, né? Então a gente tem a glândula pineal. Então daqui, ó, o eu espiritual, a mente superior, a mente inferior vai enviar através desse canal para a glândula pineal a mensagem que vai passar para o chakra frontal e aí vai ser distribuído para o cérebro e para todo o nosso ser. Né? É assim que acontece aí a mensagem mediúnica, seja ela qualquer do sentido que nós tenhamos o nosso desenvolvimento maior, né? Seja pela audição, seja pela visão, enfim, qualquer um. Então aqui tem um gráfico que mostra, né? Desse jeito aqui o slide aparece inteiro, eu fui colocando pedacinho por pedacinho. Então a gente tem o espírito, que é a nossa parte mais interna, que é o nosso eu profundo. A gente tem aqui a glândula pineal, né? A gente vai passando aqui a mensagem, vai entrar no perispírito através da glândula pineal através do chakra coronário, passando pela pineal e para o frontal. E aí a mensagem vai ser transmitida para o cérebro. Na hora que transmite a mensagem do frontal para o cérebro, lá no nosso perispírito ainda, que vai então passar para o nosso corpo físico, nesse momento a gente tem interferência de bons ou de espíritos ignorantes, de espíritos mais esclarecidos e de espíritos menos esclarecidos. E nesse momento a gente pode sofrer obsessão ou a gente pode ter um esclarecimento maior, depende da nossa vibração.
daí a mensagem vem para o nosso cérebro e é enviada para todas as nossas células. André Luiz diz que nenhum pensamento, né? Todos os nossos pensamentos ficam gravados nas nossas células. Nenhum pensamento fica jogado de lado, assim. Então, a gente precisa tomar bastante cuidado com os nossos pensamentos. Aqui mais um gráfico, né, que demonstra o chakra coronário, a glândula pineal, o frontal, o coronário, integração espírito-perispírito, pensamentos, reflexões, compreensão, estação central do perispírito, supervisiona os outros chakras. O frontal, juízo, reflexão e análise. É ele que vai fazer a comunicação com o nosso corpo físico. As mediunidades, então, de efeitos inteligentes, que vão passar por esse processo aí, entrando pelo chakra coronário, pela pineal, passando para o frontal e indo para o cérebro. E é assim que a gente vai trabalhar a mediunidade. A gente tem os médios intuitivos, os médios audientes, os médios falantes ou psicofônicos, os médios psicógrafos, os médios videntes e os médios sonambúlicos. Não são só esses 6 tipos, essas são as mais conhecidas, né? Mas existem outros tipos de mediunidade ainda, além dessas aí. Essas passam através do sentido, né? Audição, enfim, audição, visão. Como eu disse, a gente não vai aprofundar, a gente vai só citar. Para terminar, a gente tem algumas mensagens ainda do próprio livro, né? A propósito, não precisamos ter a preocupação de desenvolver mediunidade, porque ela por si só se desenvolverá. Então, assim, é importante a gente entender isso, né? A gente escuta muitas pessoas falando assim, eu tenho que desenvolver essa mediunidade. Não precisa, ela mesma se desenvolve. A gente tem que aprender a lidar com ela, que é diferente de desenvolver, né? Então, quando a gente estuda, quando a gente se aprimora, quando a gente faz um curso de mediunidade para poder compreender melhor os processos mediúnicos, a gente não está desenvolvendo, a gente está passando a compreender as capacidades mediúnicas e aprendendo a lidar com ela. E com isso a gente vai, então, trabalhando de maneira mais assertiva com a nossa mediunidade. É imprescindível, entretanto, aperfeiçoá-la e esmerá-la quando ela se manifestar espontaneamente. Nunca forçá-la a acontecer, porque ao invés de deixarmos transcorrer o processo natural, nós iremos simplesmente fazer força, ou melhor, agir improdutivamente. Então, né, às vezes as pessoas sabem que a gente tem uma capacidade mediúnica, em determinado momento faz uma pergunta, né? Ah, você está vendo alguma coisa? Ah, você está ouvindo alguma coisa? Aí você para prestar atenção, mas a gente não tem que forçar nada, tem que deixar ser natural. Assim como a gente vê naturalmente, a mediunidade também tem de ser algo natural, algo que a gente olhe e veja. Não tem que ser ninguém forçando a gente a ver. Então, é melhor muitas vezes falar, não estou vendo, né? Não estou ouvindo. Deixar a pessoa pensar o que ela quiser do que forçar alguma coisa que não está sendo natural. Em vista disso, treinamentos desgastantes para despertar em nós dons naturais é incoerente. Saber esperar o amadurecimento dos órgãos infantis é o que nos possibilitou ver, falar, andar, ouvir, sentir, saborear ou preferir. Por que então a mediunidade, considerada uma aptidão ontogenética do organismo humano, necessitaria de tantas implicações e imposições para atingir a plenitude? Então a gente não tem que forçar nada, né? Nada vem para a gente através da força, tudo é natural. Então a gente precisa deixar as coisas acontecerem de forma natural, sem forçar. Aprofundando nossas apreciações nesse estudo, encontramos no dia de Pentecostes uma das maiores afirmações de que são espontâneas as manifestações mediúnicas e de que é natural seu despertar junto aos homens, quando foram desenvolvidas repentinamente as possibilidades psicofônicas dos apóstolos ao pousar
línguas de fogo, isso é, mentes iluminadas sobre suas cabeças, sem que eles esperassem ou invocassem o fenômeno. Então, é tudo natural, né? Se um dia a gente vai para a mesa mediúnica e não acontece nada, a gente fica na sustentação, né? Se você é um médico psicofônico, e naquele dia não veio nenhum espírito se comunicar por você, tudo bem, né? Não tem problema nenhum. Se você é um médio de sustentação e num dado dia alguém quer se comunicar por você, tudo bem também, né? É natural. A gente precisa ver tudo isso como algo efetivamente natural. A sensibilização progressiva da humanidade é uma realidade. Ela se processa nos tempos atuais de maneira indiscutível, pois, em verdade, o espírito é derramado sobre toda a carne, tomando os efeitos espirituais cada vez mais eloquentes, incontestáveis e generalizados. Então, cada vez mais, essa sensibilização através da mediunidade, as pessoas estão aceitando e estão deixando acontecer de maneira mais natural. Isso é uma evolução do ser humano, né? Quando a gente aceita o que a gente é, aceita as capacidades que a gente tem e aprende a trabalhar com essas capacidades. A vida começa onde o seu medo acaba. Muitas vezes, né, a gente está lá ministrando curso de mediunidade e as pessoas sempre no grupo falam, mas eu tenho medo, né? Se eu vir um espírito, eu vou me assustar. Se eu ouvir alguma coisa, eu vou me assustar. A notícia é, você já ouve, você já vê. Você só está negando isso. Então, o que é necessário é transpassar esse medo, né? Outro dia eu vi uma tirinha, né, nas redes sociais que dizia assim, tinha uma pontezinha para ser atravessada que não tinha corrimão, a pessoa tinha que passar na ponte se equilibrando. E a pessoa estava no meio do caminho. E a outra lá, ainda, né, com medo de chegar na ponte, falou assim, mas você não tem medo? Aí ele respondeu, eu tenho, só que eu não vou deixar o medo me paralisar. Então, assim, a gente tem medo, só que a gente escolhe, né, deixar esse medo nos paralisar ou aprender a viver, aprender a vivenciar, a experienciar tudo aquilo que nos é nato, tudo aquilo que nos é dado como capacidade. Então, a gente precisa ser mais corajoso. O que é a coragem? É a ausência do medo? Não. A coragem é a capacidade de enfrentar o medo, de ir além dele, né? E não deixar com que ele nos paralise. Então, medo a gente vai ter, né? Na hora de trabalhar com essa mediunidade, de poder entender melhor, de estudar sobre isso e, às vezes, começar a perceber que você já tem aquelas capacidades desenvolvidas e que você estava negando até ali. Então, a medo a gente tem. O importante é a gente não paralisar frente a ele, porque a vida começa onde o medo acaba. Então, pessoal, por hoje foi isso. Eu espero que eu tenha sido clara, que eu possa ter transmitido uma mensagem interessante para vocês sobre mediunidade, que todos tenham compreendido que a mediunidade é simplesmente um sentido, efetivamente. Ela não é uma dádiva e não, muito menos um castigo. Ela é algo que nos é dado para que nós possamos aprimorar o nosso próprio espírito e, a partir disso, contribuir com todos aqueles que estão ao nosso redor, para que cada um possa caminhar de uma maneira mais agradável sobre o mundo, né? E que a gente, colocando as nossas capacidades mediúnicas a serviço, a gente está contribuindo com esse todo também. É muito importante a gente ter isso em mente. E não se achar privilegiado por ter uma capacidade, porque todos os seres humanos são médios. Então, ninguém é privilegiado, todos têm capacidade mediúnica. Basta querer trabalhar com elas, basta querer compreendê-las, basta querer, então, aplicar conosco mesmos primeiro e depois com as pessoas que estão ao nosso redor. Mas sem esquecer daquilo que Kardec falou. Espíritas instruídos
a gente alcança a moral. Muitas pessoas que têm capacidades mediúnicas afloradas pensam que não precisa estudar, é só ir trabalhando. E muitas vezes são enganados por espíritos zombeteiros, enganados por espíritos levianos que brincam com a gente. Então é importante a gente estudar bastante, a gente se aperfeiçoar, a gente se aprimorar, para não deixar esses espíritos brincalhões brincarem com a gente e passarem até mensagens equivocadas para as pessoas. Gratidão a todos. Namastê. Até a próxima quinta com mais uma reflexão à luz do Espiritismo. Um beijo no coração de todos. Até lá.